Pessoal, boa noite. Vejam só, na semana passada nós trabalhamos aqui o tema, nós começamos a trabalhar os temas polêmicos do vestibular, certo? Tratamos o tema aborto, porque eu tratei o tema do aborto, né? O tema sobre o aborto, a questão de que nas últimas semanas foi sendo discutido, né? A sociedade discutiu este assunto, e aí eu pensei em trazer para vocês. No ano passado, o tema polêmico foi legalizar ou não o uso da maconha. Não caiu. Nunca foi cobrado. Há possibilidade de cair este ano? Há. Igual ao tema aborto. Há possibilidade de cair? Sim. Há a possibilidade. Principalmente porque nunca caiu e é um tema polêmico em que a sociedade não tem uma opinião formada precisamente sobre o que, né, ser a favor ou ser contrário ao aborto, e assim eu acredito que há uma pequena, mas ainda assim possibilidade de cair, tá certo? Caso não caia, a ideia de trabalhar no tema polêmico é mais que vocês, para qualquer que seja o tema, possam produzir uma redação a respeito, né? Vejam que sempre nós estamos trabalhando aqui com as pegadinhas dos temas, as sugestões, e só recapitulando, porque vai servir para esses dois temas que eu trouxe hoje. São temas, esse tema aqui foi o tema da FAINOR de 2006, Faculdade Independente do Nordeste, lá de Vitória da Conquista, e aquele lá é o possível tema do Enem, que eu imagino que venha ter alguma coisa a respeito, certo? A ideia é mais uma casadinha, assuntos afins. Na semana passada nós conversamos sobre o seguinte: como discutir um tema inédito. Primeiro, a ideia do comando da prova. Toda prova tem um comando. Eu precisarei ver se ele quer um texto dissertativo, se ele quer um texto argumentativo, ou, a última possibilidade, um texto dissertativo traço argumentativo, certo? Nesta aula de hoje, se hoje nós não estivéssemos fazendo uma preparação para o Enem, eu seguiria trazendo, como eu farei na próxima semana, 3 redações, certo? Uma em que eu sou a favor do aborto, outra em que eu sou contra o aborto, e uma terceira em que eu trabalho o texto dissertativo sobre o aborto, tá certo? Mas em caráter exemplificativo mesmo, para a gente discutir bem essa questão do texto dissertativo e do texto argumentativo. Não sei se vocês se lembram, na semana passada eu comentei que após uma aula inteira sobre a diferenciação entre a dissertação e a argumentação, um aluno chegou para mim e falou assim: Diego, no final o que eu faço é uma dissertação. Aí eu pensei assim, poxa, no final o aluno chega para mim e fala: o que eu faço ao final de tudo é uma dissertação. Aí a primeira ideia é o comando, e a segunda ideia a questão de como eu deveria identificar quem é o meu corretor. Quem é o meu corretor? Como o meu corretor pensa? O que ele pensa a respeito de determinado assunto? É aquela ideia de escrever aquilo que o corretor quer ler, certo? Eu já conversei até com vocês, e hoje eu estava até comentando com meu pai, né, que às vezes a gente precisa ser advogado do diabo, defender uma ideia e seguir essa defesa ao longo da nossa argumentação. E é isso que é argumentar. É você defender uma ideia, um ponto de vista, do início da redação até o final. Tá certo? Mesmo que você tenha que ser advogado do diabo. O que é que faz o advogado do tribunal? Ele defende o seu cliente do início ao fim, correto? O cara é o criminoso, mas ele tenta convencer que, na verdade, o rapaz, o cidadão, é uma vítima. Não o criminoso, mas sim a vítima. E assim ele vai seguir. E assim nós vamos fazer a respeito dos temas polêmicos. Tá certo? Depois nós vamos conversar, vou trazer mais os temas polêmicos, clonagem humana, eutanásia, legalização não do uso da maconha, tá bom? A gente vai conversar sobre isso. Inclusive porque agora a Califórnia votou, né, a respeito de legalizar ou não o uso da maconha, na última terça-feira.